Olá a todos, bem-vindos. Neste vídeo vamos falar da progressão aritmética. E então, o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sucessão em que nós vamos avançando de termo em termo, somando sempre o mesmo número, uma constante, que se vai chamar razão. Se nós olharmos para este exemplo que temos, de termo para termo da sucessão, vamos sempre avançando o mesmo valor. Neste exemplo, vamos avançando de 2 em 2, de 3 para 5, de 5 para 7, de 7 para 9, de 9 para 11, e assim por diante. O conceito fundamental da progressão aritmética é justamente este, só de que de termo para termo vamos avançando sempre esta constante que se chama a razão. Vamos então ver como é que isto pode ser usado num problema. E então temos que, neste problema, uma progressão aritmética, sabemos que o 11º termo, o de 11 é 58, e o U de 14 é 70. E queremos calcular o U de 22, na primeira linha. A ideia fundamental que nós temos que perceber para podermos fazer esta pergunta é que se na progressão aritmética nós vamos sempre avançando o mesmo número, que é a razão, então o U de 12 será igual ao U de 11 mais a razão. E, pela mesma lógica, então o U de 13 também é igual ao U de 12 mais a razão. Mas, se nós já tínhamos visto que o U de 12 era o U de 11 mais a razão, se substituirmos o U de 12 por U de 11 mais a razão, ficamos com esta expressão. Basicamente, este U de 12 foi substituído por U de 11 mais razão. E então, isto vai dar U de 11 mais 2 razões. E, pela mesma lógica, o U de 14 vai ser igual, então, a U de 11 mais 3 razões. Porque para irmos do termo de ordem 11 até ao termo de ordem 14, temos que basicamente avançar ou adicionar 3 razões. Porquê é que isto nos vai ajudar para este problema? Porque nós sabemos o U de 11, que é 58, e sabemos o U de 14, que é 70. Então nós podemos substituir os valores e resolver esta equação para descobrir o valor da razão. E então 70 menos 58 é igual a 3 razões. 70 menos 58 dá 12. E a razão dá igual a 4. Ora, nós agora já sabemos a razão e pediram-nos para calcularmos o U de 22. E sabemos o U de 11 e o U de 14. Então nós agora podemos, pela mesma lógica, dizer assim: bem, o U de 22 pode ser obtido pelo U de 14, por exemplo, mais 8 razões. Eu também podia ter usado antes o U de 11, era só somar o número de 4 razões. No caso do U de 11 para o U de 22 seriam 11 razões, mas vamos usar o U de 14. O de 22 é igual ao U de 14 mais 8 razões. Então, o U de 22 é igual ao U de 14, que vale 70, mais 8 razões, 8 vezes 4. Que dá 70 mais 32, que é igual a 102. Vamos agora ver a linha 1.2, onde nos pedem para escrevermos o termo geral da sucessão. Para escrevermos o termo geral, existem umas fórmulas que podemos usar. Eu vou pô-las aqui para vocês as verem.
vamos usá-las primeiro, ver como é que elas se usam e depois já vos explico de onde é que elas vêm. Portanto, temos duas fórmulas primeiro e podemos usar uma ou outra. A primeira fórmula usa-se quando sabemos o primeiro termo. A segunda fórmula pode-se usar quando sabemos um termo qualquer da sucessão. Na verdade, a primeira fórmula é um caso particular da segunda. Vamos ver como é que elas se usam. Então, nós aqui não sabemos o primeiro termo, só sabemos o U de 11 e o U de 14. Então, vamos usar a segunda fórmula. E então, o que a segunda fórmula diz é que o nosso termo geral, o U de n, okay, eu sei, por exemplo, o U de 11. Então, vai ser igual ao U de 11 mais a razão vezes o k passa a ser 11. Então, razão vezes n menos 11. E agora é só substituir e vou obter o termo geral da sucessão. O U de 11 é 58. A razão calculámos na linha anterior era 4 vezes n menos 11. E basta simplificarmos esta expressão para obtermos o termo geral da sucessão, que neste caso vai dar 4n mais 58 menos 44 dá 14. E, portanto, o termo geral da sucessão é 4n mais 14. Agora, é interessante, da vossa perspectiva, alunos, de perceberem de onde é que vem esta fórmula, ou estas fórmulas. A ideia é muito parecida com o que fizemos na linha anterior, por exemplo, quando dissemos, para descobrir a razão, que o U de 14 era igual ao U de 11 mais 3 razões. Ou quando dissemos, para descobrir o U de 22, que o U de 22 era igual ao U de 14 mais 8 razões. O que esta fórmula nos está a dizer é que para obtermos o termo de ordem n, pegamos num termo de ordem k, que conhecemos, que está na posição k, e somamos tantas razões como as que forem preciso para irmos da posição k à posição n. Este n menos k é o número de razões que temos que avançar. Por exemplo, aqui quando tínhamos o U de 22 igual ao U de 14 mais 8 razões, 22 menos 14 dava 8. Foi o número de razões que temos que avançar. É exatamente a mesma lógica que estamos a usar para escrever o termo geral. Lembrem-se sempre disto, que vai ser uma ideia que vai ser muito útil quando estão a trabalhar com este tipo de progressões. Vamos ver a 1.3, em que nos pedem para definirmos a sucessão por recorrência. Portanto, é preciso que vocês já conheçam como é que se trabalha com a recorrência, e a ideia é muito simples. Só recordando, nós quando queríamos definir uma sucessão por recorrência, dizíamos a sucessão é igual a, dizíamos o valor do primeiro termo, que há de ser uma constante que varia de sucessão para sucessão, e depois dizíamos o termo de ordem seguinte, o U da posição n mais 1, é igual ao termo da posição n, e depois dizíamos aqui uma conta qualquer que se fazia com o U de n para obter o U de n mais 1. Ora bem, neste caso em concreto desta sucessão, nós já descobrimos aqui toda uma série de coisas. Nas linhas anteriores descobrimos na linha 1.1 que a razão era 4. E na 1.2 até descobrimos que o termo geral era 4n mais 14. Ora bem, isto permite-nos aqui sabermos o que precisamos. Primeiro, o U de 1 podemos calculá-lo no termo geral. O U de 1 é só irmos ao termo geral, substituímos o n por 1 e dá 18. Então o U de 1 é 18. E agora o U de n mais 1, se nós sabemos que estamos numa progressão aritmética de razão 4, cada termo desta sucessão é sempre igual ao termo anterior mais 4. É tudo isso que a recorrência está aqui a dizer. Como é que obtemos cada termo da sucessão a partir do anterior? Muita atenção que neste ponto é só metermos U de n, não é metermos o termo geral que representa o U de n, é mesmo só metermos a dizer U de n mais 4. Cada termo, o termo da posição n mais 1, é igual ao termo atual mais 4. Não é preciso fazermos mais nada.
Não confundam, que isto tem que ser apresentado da maneira correta. Vamos agora só praticar alguns exercícios de obtermos o termo geral da progressão. Portanto, recordando, nós para escrevermos o termo geral poderíamos usar uma destas duas fórmulas. E então vamos fazer as várias alíneas. Na 2.1 já nos é dado o primeiro termo e a razão. Então é só substituirmos o nosso U de n, que é igual ao U de 1 mais a razão vezes n menos 1, como está ali ao lado na fórmula. Fica só igual, o U de 1 é 8, a razão é menos 2, vezes n menos 1, e agora é só simplificarmos. Vai dar 8 mais, no caso menos, 2n mais 2, que vai dar menos 2n mais 10. Agora, no 2.2, é-nos pedido um outro termo geral, mas desta vez o que sabemos é o U de 5 e a razão. Então, agora é mais fácil usarmos a segunda fórmula. Então, vamos dizer que o nosso U de n é igual ao U de 5 mais a razão vezes n menos 5, porque este k que está aqui na fórmula agora passou a ser o 5. Então, mais uma vez, é só substituirmos. O U de 5 vale 23, a razão vale 3, vezes n menos 5. Vamos fazer as contas, dá 23 mais 3n menos 15, que dá 3n mais 8. O 2.2. Por fim, vamos fazer o 2.3. E no 2.3 vamos ter um bocadinho mais de trabalho, porque pedem-nos o termo geral, mas nós só temos o U de 9 e o U de 13. Então, neste caso, vamos ter de, primeiro, descobrir a razão. E então, pegando nos termos que nós conhecemos, sabemos o U de 9 e o U de 13, nós podemos dizer que o U de 13, reparem, do termo 9 até ao termo 13, temos que avançar 4 razões. Então, o U de 13 é igual ao U de 9 mais 4 razões. Porquê 4? Porque 13 menos 9 é igual a 4. Se nós escrevêssemos os vários termos em fila, eu tinha aqui o U de 9, o U de 10, o U de 11, o U de 12 e o U de 13. E para avançar de um termo para o outro, eu teria que somar a razão 4 vezes. Ok, mas então o U de 9 é 47, o U de 13 é 59. Então, se eu substituir, posso resolver esta equação e obter o valor da razão. E neste caso, a razão é igual a 3. E, finalmente, agora, recordando mais uma vez a fórmula do termo geral, que portanto era que o U de n é igual ao U de k mais a razão vezes n menos k. Nós pegamos num dos termos que sabemos, vou pegar por exemplo no U de 9, vou dizer então que o U de n é igual ao U de 9 mais a razão vezes n menos 9. É só substituir o U de 9. Sabíamos que valia 47, estava no enunciado. A razão, descobrimos, valia 3 vezes n menos 9. E então, vamos ter 47 mais 3n menos 27, que dá 3n mais 20, que é o termo geral desta terceira progressão aritmética.
Agora, no problema 3, temos uma sucessão e, primeiro que tudo, pedem-nos para provarmos que é uma progressão aritmética. E como é que nós podemos provar que é uma progressão aritmética? Recordando, numa progressão aritmética, os termos vão sempre andando o mesmo valor. Aliás, se nós aqui calculássemos os vários termos desta sucessão, o primeiro termo, quando o n é 1, dava 4, quando o n é 2, a conta dava 7, quando o n é 3, dava 10, depois 13, depois 16, depois 19, e esta sucessão vai avançando de 3 em 3. Para provarmos que é uma progressão aritmética, temos que provar que a sucessão vai mesmo avançando sempre de 3 em 3. E então, uma questão importante que temos que saber aqui é que não nos bastava calcularmos os primeiros termos e ver que a diferença entre os vários primeiros termos que calculámos era sempre 3. Porque só tínhamos provado para estes. Nós precisamos de provar que, para todos os infinitos termos da sucessão, a diferença entre esses termos é sempre a mesma. E então, como é que se pode fazer tal tarefa? Basicamente, desta maneira. Para provarmos que é uma progressão aritmética, vamos calcular o de n mais 1 menos o de n. Uma expressão que representa, no fundo, o de n mais 1 menos o de n, representa a diferença entre dois termos consecutivos da progressão aritmética. Se esta diferença for uma constante, um número qualquer, não importa que número é, só pode dar um número, a progressão é aritmética. Se nos der uma expressão que depende de n, então aí a expressão variava com o próprio n e já não era uma progressão aritmética. Então, vamos ver neste exemplo. Então, se o u de n é 3n mais 1, estou a escrever a verde, ser assim, o u de n mais 1 ficaria 3, abre parênteses, n mais 1, que dava 3n mais 4. E então, a conta u de n mais 1 menos u de n daria igual a 3n mais 4, o u de n mais 1, que acabámos de obter, menos a expressão do u de n original, que vai dar 3n mais 4 menos 3n menos 1, o que cortam os 3n's e dá 3. E então, não apenas acabámos de provar que é uma aritmética, porque assim ficou provado que a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos é sempre 3, como acabámos justamente também de descobrir qual é que era a razão desta progressão aritmética, que é 3. Portanto, isto era tudo o que precisávamos de fazer na linha 3.1. Provar que é aritmética, só descobrirmos o valor de u de n mais 1 menos u de n. No 3.2 pedem-nos para definirmos a sucessão por recorrência. Então vamos mais uma vez recordar, na recorrência, tudo o que temos que saber fazer é indicar o valor do primeiro termo e como é que obtemos cada termo a partir dos anteriores. Ora, mas se o termo geral da sucessão era 3n mais 1, substituirmos o n por 1, 3 mais 1, 4, então já sabemos o primeiro termo. E nós acabamos aqui de ver como é que nós obtemos, qual é que é a diferença entre dois termos consecutivos da sucessão. É 3, que é a razão. Então, se estamos numa progressão aritmética, o termo seguinte, o u de n mais 1, será sempre igual a u de n mais 3. Cada termo obtém-se do anterior somando 3. Porque isto é a definição da progressão aritmética. Vamos sempre somando o mesmo número, a razão. O problema 4 é um pouco ao contrário do problema anterior. No problema 3 deram-nos um termo geral e pediram-nos também para provar que era uma progressão aritmética, mas depois para definirmos por recorrência. No problema 4 temos a sucessão definida por recorrência, temos de novo que provar que é uma aritmética e a seguir obter o termo geral.
Ora bem, então como é que vamos fazer isto? Recordando, quando queríamos provar que uma progressão era aritmética, tínhamos que provar que o U de n mais 1 menos U de n dava uma constante, que era a razão. Mas como é que podemos fazer esta conta agora se não temos o termo geral? Onde é que vamos obter a expressão para fazermos a conta? Na verdade, isto é muito mais simples, é mesmo muito simples, é só pegarmos nesta expressão da própria recorrência que nos diz que U de n mais 1 é igual a U de n mais 5, pegamos nessa expressão como se fosse uma equação e é só movermos o U de n para o outro lado e de repente já temos a prova em como U de n mais 1 menos U de n é 5, o que é a razão da progressão aritmética. E então está provado. A diferença entre quaisquer dois termos consecutivos desta progressão vale 5. Logo, é uma progressão aritmética. Então, no 4.1 era tudo o que tínhamos que fazer. No 4.2, agora, como estava a dizer, é um bocadinho ao contrário do problema anterior. Desta vez temos a recorrência e queremos o termo geral. Mas na recorrência temos toda a informação que precisamos. Já sabemos, o primeiro termo é 8 e olharmos para aqui, para a segunda linha, vemos que cada termo é igual ao anterior mais 5. A razão é 5, até como vimos aqui na demonstração. Então, se nós pegarmos nesta fórmula, vocês por esta altura já viram repetida várias vezes, o U de n é igual a U de 1 mais razão vezes n menos 1, é só substituirmos. O U de 1 é 8, a razão é 5, só simplificarmos e então o termo geral vai ser 5n mais 3. Os próximos problemas vão falar da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Essa soma é calculada com a fórmula que temos aqui. Mas, antes de vos explicar o que é que representa cada um dos números que está na fórmula e até de vos resolver alguns problemas, vamos primeiro contar-vos a história de como é que esta fórmula foi descoberta, porque é uma história engraçada e que vos vai ajudar a perceber quer a fórmula, quer a lembrarem-se mais tarde da fórmula em si. Portanto, esta fórmula foi descoberta por este senhor, Carl Friedrich Gauss. Tem aqui um retrato dele, aqui já quando ele era bastante mais velho, mas uma parte curiosa da história é que o Gauss descobriu a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética quando ainda era uma criança. E então a história é a seguinte: quando o Gauss estava na primária, o professor da primária dele deu uma tarefa aos meninos da escola para lhes ocupar bastante tempo, basicamente para não os chatearem. E a tarefa era que os meninos tinham que somar os números de todas as páginas do manual e no fim apresentarem-lhe o resultado. Para grande espanto do professor, não demorou nem um minuto que o Gauss se levantasse da secretária dele e fosse levar ao professor o resultado correto. Então vamos primeiro aqui perceber o que é que o Gauss fez. Vamos, por exemplo, supor que o manual do qual estavam a somar as páginas teria 100 páginas, mas podia ser qualquer outro número que o raciocínio funcionava na mesma. Se nós escrevêssemos estes números, os números das páginas todos seguidos, íamos ter assim: a primeira página tinha o número 1, a segunda tinha o número 2, a terceira o 3, a quarta tinha o número 4, e isto continuava até chegarmos às últimas páginas, em que a última tinha o número 100, a penúltima tinha o número 99, a antepenúltima o 98, antes dessa o 97 e assim por diante. O que o Gauss percebeu
foi que, ao invés de somar os números todos, havia aqui um padrão, que era o seguinte: se ele somasse o primeiro número com o último, esta soma dava 101. Se ele somasse o segundo número com o penúltimo, a soma também dava 101. Se ele somasse o terceiro com o antepenúltimo, a soma também dava 101. E assim por diante. Então, ao invés de somar os números todos, bastava ver quanto é que dava a soma de cada par que ele estava a juntar e multiplicar pelo número de pares que se estavam a formar. Neste caso, neste exemplo, cada par dava 101 e como ele tinha 100 páginas, ele ia formar 50 pares, porque cada par usa 2 números. Isto dava 101 vezes 50, que é 5050. Reparem agora que essa expressão, este raciocínio, é exatamente o que está aqui na fórmula. Porque o U de 1 mais o U de n basicamente vai representar, então, agora quando nós quisermos somar, por exemplo, os 100 primeiros termos, o n aqui ficaria 100. Então, a nossa soma seria soma de 100 igual ao U de 1 mais o U de 100 vezes 100 sobre 2. Então, a parcela que está nos parênteses representa a soma de cada par que tínhamos aqui. E o n sobre 2 representa o número de pares que temos para somar. A lógica da fórmula da soma é só esta. E se vocês se lembrarem da história de como o Gauss descobriu, não se vão esquecer desta fórmula nunca. Vamos então ver o primeiro problema de aplicação da fórmula da soma dos primeiros n termos de uma progressão aritmética. E, portanto, metendo aqui a fórmula, nós queremos a soma dos primeiros 30 termos desta progressão. Então, a soma dos primeiros 30 termos representa-se por a soma de 30 e vai ser igual a U de 1 mais U de 30 vezes 30 sobre 2. Ora, para isto só precisamos de ir então calcular qual é o valor do U de 1 e qual é o valor do U de 30. O U de 1 vai dar 3, substituindo. O U de 30 dava 2 vezes 30 mais 1, dá 61. Não é preciso fazer mais nada aqui, é só substituir agora. E então a soma dá 3 mais 61 vezes 30 sobre 2 é 15. Isto dá 64 vezes 15 e 64 vezes 15 vamos obter 960. Agora temos um problema um bocadinho mais elaborado, também sobre as somas. Então, neste problema 6, é-nos pedido para calcularmos a soma dos 50 primeiros termos da sucessão. Que vamos usar, de novo, esta fórmula. Mas aqui vamos ter um pequeno problema, que é, se eu aplicar a fórmula, a soma dos 50 primeiros termos, quero o U de 1 mais o U de 50, vezes 50 sobre 2. E o problema é que a minha sucessão está definida por recorrência e então seria muito chato estar a obter os termos um a um. Tenho o U de 1, obtenho o U de 2, somando mais 3. Obtenho o U de 3, sobrando mais 3. E até chegar ao U de 50. Para fazer isto de uma maneira mais rápida, podíamos ou obter o termo geral, ou até pegando na ideia que tínhamos falado no U de 1, nós sabemos que numa progressão aritmética,
para obtermos cada termo, avançamos do anterior somando uma razão. No caso, para chegar ao U de 50, que é o que eu preciso, eu poderia dizer que o U de 50 é igual ao U de 1 mais 49 razões. E, olhando aqui para esta segunda linha da recorrência, está-me a dizer que cada termo é igual ao anterior mais 3. Isto quer dizer que a razão desta progressão aritmética é 3, porque cada termo obtém-se do anterior somando 3. Então, o U de 50 é igual ao U de 1, que diz ali em cima que é 4, mais 49 vezes 3, que vamos ver quanto é que dá. 4 mais 49 vezes 3, que deu 151. E então agora é só substituirmos. E então a soma dos 50 primeiros termos vai nos dar 4 mais 151 vezes 50 sobre 2 é 25. Vamos ver quanto é que isto dá. 4 mais 151 vezes 25 dá 3.875. Na linha 6.2, pedem-nos para calcularmos os termos da sucessão do 20º até ao 100º. Isto supostamente cria um pequeno problema, que é, se olharmos aqui para a fórmula, esta era a fórmula da soma dos n primeiros termos, não é uma fórmula que comece no 20º ou noutro ponto que queremos, começa no primeiro. Há várias maneiras de dar a volta à fórmula. Eu vou-vos mostrar a que eu penso que seja a mais fácil de organizarmos o nosso raciocínio. A ideia é, como a fórmula começa sempre do primeiro, ela tem que começar sempre do primeiro. Se eu fizesse só a soma dos 100 primeiros, eu teria a soma de todos os termos da sucessão, desde o primeiro até ao 100º. Mas eu só quero do 20º até ao 100º. Quer dizer que há aqui 19 termos, do primeiro até ao 19º, que eu não quero incluir nesta soma. Então a maneira mais fácil é esta soma dos 100 primeiros termos subtrair a soma dos 19 primeiros termos. É fácil de organizarmos o raciocínio desta maneira. É só um bocadinho mais chato, que temos que no fundo fazer duas somas. E, portanto, a parte da soma dos 100 primeiros vai ficar com U de 1 mais U de 100 vezes 100 sobre 2. A parte da soma dos 19 primeiros vai ficar com U de 1 mais U de 19 vezes 19 sobre 2. Então, precisamos só aqui de ir buscar uns valores. Nós já temos ali em cima o U de 1 é 4, o U de 100 podemos obter como U de 1 mais 99 razões, ficamos com 4 mais 99, já tínhamos visto neste problema que a razão era 3, portanto vai nos dar 4 mais 99 vezes 3, 301. E o U de 19, o U de 1, que é 4, mais, é melhor escrever a fórmula, primeiro, U de 1 mais 18 razões, que fica 4 mais 18 vezes 3, o que vai dar 4 mais 18 vezes 3, 58. Então, agora é só aplicarmos ali ao lado, só separar aqui estas coisas, nas somas. Então, a primeira soma ficamos com 4 mais 301 vezes 50 sobre 2, 100 sobre 2, aliás, que é 50. Segunda soma, o de 1 mais o de 19, que é 4 mais 58 vezes 19 sobre 2, que não tem simplificação.
Então, agora é só fazermos esta conta. Portanto, abre parênteses, 4 mais 301 vezes 50, menos 4 mais 58 vezes 19 sobre 2. E o resultado é 14.661. Portanto, quando queremos fazer uma soma dos termos que não comece no primeiro, uma maneira é fazermos a soma de todos os termos até ao último que queremos e subtrairmos desde o primeiro até ao último dos que não queremos. Por isso é que aqui tiramos a soma dos 19 primeiros, porque o 20º já queremos deixá-lo entre os números que queremos somar. Só queremos tirar os 19 primeiros. Finalmente, vamos ver alguns problemas de interpretação que metem progressões aritméticas. Então, neste exemplo, o João vai comprar um televisor LCD nas seguintes condições. Vai fazer o pagamento em 24 prestações. Em cada prestação, o valor a pagar é menos 5 euros do que na prestação anterior, o que quer dizer que estamos em progressão aritmética, em que cada termo é menos 5 o anterior, portanto a razão é menos 5. E temos aqui o valor da terceira e da oitava prestação, portanto o U de 3 e o U de 8. E queremos saber o valor a pagar pelo televisor, que será a soma de todas as 24 prestações. Portanto, mais uma vez, vamos usar a fórmula da soma dos n primeiros termos da progressão aritmética, esta fórmula. E então a nossa fórmula vai ficar para a soma das 24 primeiras prestações, o U de 1 mais o U de 24 vezes 24 sobre 2. Vamos ter 24 sobre 2 pares. Então, para isto precisamos de calcular o U de 1 e o U de 24. Como é que podemos fazer isto? Eu tenho o U de 3 e o U de 8. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o U de 3 é igual ao U de 1 mais 2 razões. E eu sei o U de 3 e sei a razão. Dizia no enunciado que a razão era menos 5. Então, o U de 3 é 140. A razão é menos 5. Portanto, 140 vai ser igual a U de 1 menos 10, de onde o U de 1 é igual a 150. Já o U de 24, mais uma vez posso pegar no U de 3, mas agora o U de 24 será o U de 3 mais 21 razões. E então o U de 24 será 140 mais 21 vezes o menos 5. O que vai dar, vamos ver, 140 mais 21 vezes menos 5, 35. A última prestação 24, foi de 35 euros. Então agora é só substituirmos na fórmula da soma. Então o U de 1, soma de 24, é igual ao U de 1, que é 150, o U de 24, que é 35, vezes 24 sobre 2 dá 12. E então o valor total das prestações será de 150 mais 35, fecha, vezes 12, 2.220. Quer dizer que no total, com estas prestações variáveis que foi feito o pagamento, no final de tudo conseguimos calcular que a soma das 24 prestações foi de 2.220 euros. Temos agora mais um problema
que acaba por ser parecido com o anterior, porque agora dizem-nos: a Joana vai regar um laranjal, levando um balde de um poço até ao pé de cada laranjeira. As 20 árvores encontram-se em linha e com uma distância entre si de 8 metros. O poço encontra-se a 10 metros da primeira árvore e queremos saber quantos metros a Joana percorreu no final do trabalho, sabendo que este se inicia e termina junto ao poço. Ou seja, o que vai acontecer é a Joana enche o balde no poço e vai regar a primeira árvore. Andou 10 metros. Ela vai regressar ao poço para voltar a encher o balde e agora vai até à segunda árvore, que desta vez está a 18 metros. Rega esta árvore e regressa ao poço para, mais uma vez, encher o balde. Enche o balde e vai para a terceira árvore, que está a mais 8 metros que a segunda. Portanto, neste caso estaria a 10 mais 8 mais 8, 26 metros. Rega esta árvore e volta até ao poço. Então, o que está a acontecer é que as distâncias que a Joana está a percorrer estão em progressão aritmética. Para tornarmos isto um bocadinho mais simples, eu vou fazer o problema preocupando-me apenas com as viagens de ida. E no fim, como ela tem que fazer a ida e volta, vou pegar no resultado que vou calcular e vou multiplicar por 2 para contar com as viagens de regresso. Então, se pensarmos só nas viagens de ida, nós temos a primeira viagem foi de 10 metros e cada viagem consequente foi de mais 8 metros. Ou seja, as viagens vão aumentando de 8 em 8 metros. Que será então a nossa razão. A razão desta progressão é 8. Devia estar a escrever a preto. A razão da progressão é de 8. E o que nós queremos saber é o total de metros que a Joana andou. Portanto, será a soma das 20 viagens que ela fez para regar as 20 árvores. Que vamos mais uma vez aplicar a fórmula da soma que nós... aqui não era sobre n, era sobre 2, que nós já conhecemos. Então, o U de 1, a primeira viagem foi de 10 metros, está no enunciado. Precisamos também de saber, é o U de 20. E então, o U de 20 é igual ao U de 1 mais, do primeiro para o 20ª árvore, tivemos que avançar 19 razões. Então, o U de 20 é igual a 10 mais 8 vezes 19, que é igual a mais 8 vezes 19, 162. Na última viagem, a Joana fez 162 metros até à última árvore. Agora que temos estes dois valores, é só calcularmos a soma. E então, o U de 1 era 10, o U de 20 era 162, vezes 20 sobre 2 é 10. Então, no total, a Joana fez, nas viagens de ida, tenho que meter parênteses, 10 mais 162 vezes 10, que dá 1720 metros, isto tudo, como vos tinha dito no início, só em viagens de ida. No percurso, quantos metros a Joana percorreu no total? Temos de nos lembrar que ela fez as viagens de ida e de volta, então agora é só fazermos o dobro de 1720, que vai dar 3440 metros. No final deste trabalho, a Joana percorreu 3.440 metros a regar as árvores todas. Por fim, vamos ter um último problema ainda sobre as somas, mas um bocadinho diferente. E a diferença é que neste problema, portanto vamos lê-lo primeiro, temos um tipo de telhado em que as telhas dispõem de modo a que a primeira fila tem 4 telhas e cada fila tem 2 telhas a mais que a anterior. Portanto, a primeira fila tem 4, a segunda fila tem 6, a terceira tem 8, a quarta tem 10. E nós sabemos que no total o telhado tem 378 telhas e queremos saber é quantas filas de telhas tem o telhado. Portanto,
se nós somássemos as telhas de cada fila, as telhas da primeira fila, mais da segunda, mais da terceira, mais da quarta, mais da quinta, até chegarmos à última, daria-nos um total de 378 telhas. E queremos saber é quantas filas tem o telhado. Portanto, o que nós queremos saber é qual é que é o valor de n para o qual a soma das telhas das filas todas vai dar 378. Mas reparem num pequeno problema. É que se nós viermos aqui só e substituirmos, vamos ficar com 378 é igual, nós temos o U de 1, que é 4, mas não temos o U da última fila, será U de n, vezes n sobre 2. E então, supostamente, temos duas incógnitas neste problema. Temos o U de n e temos o n, que são duas coisas completamente diferentes. Então, aqui podemos fazer um pequeno truque, que é, no lugar aqui onde está U de n, arranjarmos uma expressão para o U de n. E essa expressão é justamente o termo geral da sucessão. Então, se eu sei que a primeira fila tem 4 telhas e cada fila tem mais 2 telhas que a anterior, então o termo geral desta sucessão, portanto, recordando o termo geral, podia ser escrito como U de 1 mais razão vezes n menos 1, pegando nos dados do problema, o U de 1 é 4, a razão é 2, e se simplificar isto, vou ficar 4 mais 2n menos 2, o termo geral é 2n mais 2. Então, posso ir ali à fórmula da soma e substituir o U de n por a expressão do termo geral. E, basicamente, vou aqui obter uma equação do segundo grau. Portanto, primeiro simplifico os parênteses, dá 6 mais 2n vezes n sobre 2, vai dar 378, é igual a 6n mais 2n quadrado, tudo sobre 2. O que posso simplificar, fico com 378 igual a 3n mais n ao quadrado, onde agora eu podia passar os 378 para o outro lado e fico com 0 igual a n ao quadrado mais 3n menos 378, que é uma equação do segundo grau, que é só aplicarmos a fórmula resolvente. Portanto, vamos ficar com o n igual a menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac. Tenho que pôr ali um sinal de menos, que me estou a esquecer. Sobre 2 vezes 1. Ok, vou ver primeiro na calculadora o valor da conta que está dentro da raiz. Portanto, 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 não importa, menos 378 dá este valor, cuja raiz quadrada é 39. Então esta conta é o mesmo que eu ter n igual a menos 3 mais ou menos 39 sobre 2. Onde vou ter ou n é igual a menos 3 menos 39 dava menos 42 sobre 2, ou n igual a menos 3 mais 39 dava 36 sobre 2. Ou n é igual a menos 21, ou n é igual a 18.
sendo que esta primeira solução, n igual a menos 21, vamos rejeitar porque o número de filas de telhas do telhado tem de ser um número natural. Portanto, aqui vamos só dar a justificação que não queremos esta solução porque o n tem que pertencer aos naturais. O que quer dizer então que a solução do problema é o n igual a 18. Portanto, quando nos perguntaram quantas filas de telhas tem o telhado tem 18 telhas. E, portanto, neste tipo de problemas em que nos dão o valor da soma, o truque está no lugar deste u de n, que seria o último termo que não temos, metermos o termo geral. Já agora, quando eu apresento este problema aos meus alunos, costumam alguns fazer uma pergunta que era: mas não seria só igualarem o u de n a 378? A resposta é não. Aí estavam a responder outra coisa completamente diferente. Só porque vocês podem ter essa dúvida. Se vocês igualassem o u de n a 378, o que estavam a ver era qual é que seria o número da fila que ela sozinha